Não registrar a sua empregada pode custar muito caro, tá? Por que eu tô falando desse vídeo? Esse vídeo é um alerta, né? Porque muita gente acha, né, que as coisas não dão em nada, não viram em nada. Mas eu quero que você entenda que não registrar sua empregada, ela pode sair muito caro. Por quê? Porque hoje, né, os direitos trabalhistas, hoje os processos trabalhistas, eles estão muito mais simples. Por quê? Porque hoje, né, a informação, os direitos, todo mundo tem acesso a essa informação. Então, tanto você que está contratando como o empregado sabe dos seus direitos. E muitas vezes, quando você vai registrar uma empregada, você acaba querendo pagar menos. E esse pagar menos vai te custar muito caro lá na frente. Tá? Então, eu quero que você entenda. Eu sou o Aldo, CEO da CD Contabilidade. Nós somos especializados em empregadas domésticas. Temos um curso que se chama Domésticas Complicadas, que ensinamos você a registrar. Damos modelos de contrato, temos grupo de dúvida, tá? E também, se você quiser contratar o nosso escritório, a gente fazemos serviço mensalmente para você, te damos toda a assessoria. Mas vamos lá. Não registrar a sua empregada doméstica, ela pode sair muito caro. Por quê? Porque um processo trabalhista lá na frente é literalmente uma bola de neve, né? Então, muitas vezes você contrata uma pessoa, paga somente o salário, né? E vai passando os meses passam muito rápido. E quando você está contratando uma empregada, ela tem direito não só ao salário, ela tem direito ao FGTS, ela tem direito ao INSS, ela tem direito, né, às férias, 13º, direito à hora extra se ela fizer, adicional noturno, né? Então você precisa entender isso. E aí o fato de não registrar, né, pode parecer mais barato hoje, mas quando ela sair, ela tem o direito de receber isso de forma retroativa. O que acontece? Ela tem direito legal de até 2 anos, né, de entrar com uma ação, né, entrar com uma ação reclamatória dos seus direitos. E qual que é o problema? Quando ela entra com o processo, ela pode cobrar os últimos 5 anos, né? E aí, a partir do momento que existe um advogado, né, existem as despesas do processo. Então, o advogado, além dele cobrar ali, né, os direitos com multas, juros, ele vai cobrar também os custos operacionais desse processo. Então, o que acontece? Num processo judicial, você vai pagar aquelas coisas que você deveria ter pago, mais juros e multas de forma retroativa. Então, acaba ficando uma coisa muito alta. E aí o que acontece? Por se tratar, né, de verbas alimentícias, né, que no caso o empregado precisa do seu salário para receber, para comer, né? Então esses processos são muito rápidos e os bloqueios, os processos judiciais são muito rápidos e aí no final das contas acaba ficando muito mais caro. Por quê? Porque além de você pagar o que você deveria ter pago naquela época, você vai pagar com juros e multa, você vai ter que contratar um advogado para te defender e às vezes o que ela está cobrando são coisas além do que ela deveria ter recebido e às vezes você vai ter que se defender para não ter que pagar aquilo, né? E aí esse papel de ter que provar que o empregado não fazia hora extra, de provar que não tinha direito àqueles benefícios, é você como empregador. Então, exemplo, por que é muito importante você ter uma folha de ponto? A folha de ponto, ela serve como prova sua, porque vai provar que ela não faria hora extra. Ou você vai ter um cartão de ponto onde ela assinava entrada, saída, né, almoço, intervalo, ou você tem que ter um sistema eletrônico de ponto e provavelmente às vezes por não registrar você não tem isso. E aí ela pode alegar que fazia hora extra, 2, 3 horas hora extra por dia. E como é que você vai provar que ela não fazia? Então fica muito difícil. Então quando você tem uma empregada doméstica, você registra ela certinho, tem folha de ponto, tem todas as obrigações e deveres, você fica resguardado de um processo futuro, porque você tem cartão ponto, você registrava, você pagava as horas extras, você pagava o FGTS, INSS, pagava multa. Então, no final das contas, você está literalmente documentando isso para você não ter um risco lá na frente. E quando você faz errado, né? E uma coisa muito importante é o seguinte, muitas das vezes você contrata aquela pessoa, é uma pessoa do bem, 10, mas quando ela sai, ela se torna inimiga sua. Ela está com raiva, ela vai querer, e infelizmente é assim o ser humano. Então, faça da melhor maneira, faça da maneira correta, para te resguardar e lá na frente você não correr nenhum tipo de risco, beleza? Então, se você ficou com qualquer dúvida, eu vou deixar meu link aqui do meu WhatsApp na descrição, o link do nosso treinamento também, e até o próximo vídeo.